Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais em uma videoaula e torcendo por mais breve possível a gente estar junto lá na sala. Bom, esse encontro é o número 14 da apostila de vocês, para quem quiser depois dar uma olhada, uma lidinha. É um encontro que eu fiquei bastante entusiasmado em passar para vocês. A gente vem de alguns encontros onde foi informado e passado para vocês o significado do batismo, dos símbolos e etc. Não que não precise e não deixe de ser importante, mas esse encontro de hoje é um encontro onde a gente consegue passar para vocês uma pequena informação sobre algo que não está nos livros de Crisma ou de catequese, que era justamente o que eu e a Pamela a gente conversou lá no início. O que a gente queria para vocês, a gente percebia que havia uma carência de informações para o jovem. Eu também sou jovem ainda. Para o jovem sair da crisma e da catequese com mais informações e não sair perdido. A gente sabe que muitos jovens estão ali na catequese, estão na crisma, porque ou estão obrigados, ou pelos pais, pelos avós, etc. E eu digo por mim, quando eu fiz a minha crisma, eu fiz a minha crisma sem entender muita coisa, porque foi um material passado para mim, o que era missa, liturgia, e a essência, que é o mais importante, sabe? Foi passado pouco. E esse encontro de hoje a gente consegue passar para vocês, como a Pamela já iniciou falando sobre a vocação, e eu vou dar continuidade agora. Bom, ali na página 91, a primeira pergunta que está lá em cima é: o que quer dizer seguir a Jesus? Bom, quando eu li essa pergunta, de imediato já veio uma frasezinha na minha cabeça que eu já vou contar para vocês que frase é essa. Mas para iniciar essa pergunta, a gente tem que olhar para a gente, um pouquinho para dentro da gente. Porque é simples a gente falar, eu vou seguir Jesus. A gente não pode confundir, eu já falei isso em outros encontros, que seguir Jesus é fazer apenas caridades. Vou doar alimentos para as pessoas pobres, vou ajudar as pessoas. Isso é muito importante, pelo amor de Deus, não vão entender que não precisa ser feito isso. Isso precisa ser feito porque isso é solidariedade da gente com o próximo. Porém, não é apenas isso seguir Jesus. E infelizmente eu ouço muito isso dentro da igreja, que eu estou ajudando fulano, eu ajudo o morador de rua, então tá bom. Não tá bom, tá? O que a pessoa tá fazendo tá boa, mas não é por aí, não para por aí, sabe? Tem uma essência, tem um caminho. E inicialmente, pra gente seguir Jesus, o que a gente precisa é difícil. É difícil porque eu, a Pamela, você, cada um de nós, a gente tem o nosso próprio gosto, a gente tem as nossas vontades, a gente tem... Cada um tem o seu pensamento e cada um age conforme está na sua cabeça e conforme dá na telha e na vontade. Principalmente vocês jovens hoje em dia tem muito isso. Eu quero fazer isso e pronto, vou fazer. Poucos param para pensar, mas o que eu estou fazendo agrada a Deus? Agrada a Jesus? Poucos fazem isso. Não tô falando para vocês, nossa, agora eu tenho que me sentir culpado porque eu não faço isso. Não. O objetivo meu e da Pamela aqui não é jamais falar para vocês, eu quero que vocês façam isso, vão na missa e comecem a seguir Jesus fazendo isso. Não. Até porque não é eu e a Pamela que vai despertar isso em vocês. É Deus que vai despertar no tempo dele esse chamado, essa vocação, como a Pamela explicou para vocês. Então é no tempinho dele que vai estralar.
Eu posso dizer para vocês que eu cresci dentro da igreja, fui coroinha, tive, eu acho que com 13 anos eu tive a possibilidade de virar padre, visitei o seminário, conheci o seminário e só agora com 30 anos na cara que deu o estralo em mim. E essa pergunta, seguir Jesus, entrou em mim agora com 30 anos. Então não se assustem. Mas também, por favor, não é para vocês sair por aí fazendo tudo que vocês querem, achando que uma hora vai ter esse estralo, sabe? Pode ser, vai ter com certeza esse estralo em vocês. Só que vocês vão ter acumulado um tantão de bagagem. E eu espero e eu quero que essa bagagem de vocês tenham coisas boas nessa bagagem. E o principal papel meu e da Pamela com vocês é esse, sabe? É fazer vocês entender o que é seguir Jesus. E seguir Jesus, gente, é rejeitar a nós mesmos. A mensagem, a passagem bíblica que começou esse vídeo que eu tô falando para vocês, ali diz exatamente isso. É uma passagem muito bonita e muito forte. Porque rejeitar a gente é difícil, sabe? É bastante difícil a gente se rejeitar. E vocês estão perguntando, devem estar se perguntando agora, mas como assim, Rangel? Como que a gente se rejeita? É isso que eu acabei de falar. A gente tem as nossas vontades. Mas será que as nossas vontades não é a vontade de Jesus pra gente? Se pergunte isso, sabe? Será que o que eu vou fazer está agradando Jesus? É muito difícil isso, gente. É muito difícil mesmo. Como eu falei, eu tenho 30 anos e esse estralo caiu pra mim há pouco tempo. Quando a gente diz que quer seguir Jesus, a gente entende que a gente está renunciando a nós e a gente passa a permitir que Deus, Jesus, ele tome todas as nossas decisões. E agora, nesse momento, que entra aquela frasezinha que eu falei ali agora atrás para vocês. Renunciarmos a gente, seguir Jesus é renunciar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir o senhorio de Jesus. Bom, essa é uma palavrinha que eu acredito que vocês ainda não devem ter ouvido falar. Se já ouviram falar, que bom. Mas o que é o senhorio de Jesus, Rangel? Bom, o senhorio de Jesus, eu vou até ler para vocês para ficar mais bonitinho. Significa: Jesus é o Senhor da sua vida, conduz os teus passos, a tua vontade e as tuas decisões, enfim, toda a tua vida. O senhorio de Jesus, por enquanto, esse é um assunto extremamente fantástico e que dá a gente ficar muito tempo falando sobre o senhorio de Jesus. Mas o que eu quero que nesse momento, assim, toque em vocês e vocês gravem essa palavra, o senhorio de Jesus e o significado dela, o mais importante. Jesus é o Senhor da tua vida. Tu tá pegando a tua vida e tá falando: Jesus, pega a minha vida. Esse é o senhorio de Jesus. E viver ele agora é o complicado. Porque eu, Rangel, gosto de jogar futebol. Eu, Rangel, gosto de fazer trilha. E muitas vezes, não é isso que Jesus quer para mim. E por que eu digo isso? Porque sempre aparece alguma interferência no sentido: eu ia fazer uma trilha, mas de repente eu recebi uma mensagem no WhatsApp: Rangel, eu preciso que você faça uma leitura na missa no horário tal. Daí eu tinha aquele jogo marcado. Viu como é difícil? É só um pequeno exemplo. Na nossa vida vai ser sempre assim. Sempre vai ter essa comunicação de Deus com a gente. E não só isso. Porque jogar futebol, fazer uma trilha, não tem nada de errado.
Muitas vezes a gente faz coisas erradas que a gente nem sabe que está fazendo, o que a gente está fazendo é errado. Bom, e o que a gente faz, Angel, agora que eu conheci essa palavrinha, o senhorio de Jesus? Grava ela, guarda ela e tentem no dia de vocês, uma única vez, vocês parar e perguntar para vocês mesmos: o que eu estou fazendo agora? O que será que Jesus iria me dizer? Sabe? Como eu falei para vocês ali atrás, eu com 30 anos eu fui conhecer essa palavra, senhorio de Jesus. Vocês acredito que estão aí na faixa de 13, 14, 15, já estão podendo conhecer ela. Até a próxima pergunta aqui: você considera a Crisma um chamado de Jesus? Sim, vocês são especiais, porque muitos de vocês, não digo a nossa turma, mas nós temos várias outras turmas, estão fazendo a Crisma ou a catequese obrigados. Mas se considerem especiais, porque vocês poderiam estar aprendendo isso muito mais tarde. Vocês poderiam estar recebendo essas instruções, essas dicas muito mais tarde. Não posso falar para vocês, mais tarde ia ser pior ou não. Mas acreditem, tem um dedo de Deus aí em vocês, nos pais de vocês, que mesmo sendo contra a vontade de vocês agora, está tornando para vocês isso agora visível e perceptível, essa noção de Jesus, de conhecer e poder já tão cedo agora conhecer o que é seguir Jesus. Porque eu falo por mim, na minha crisma nunca houve isso. O que a gente faz para seguir Jesus, sabe? Nunca assim chegaram e me falaram: abandona a tua vida e vai seguir a vida de Jesus, sabe? Já li muito isso, eu me lembro que eu lia muito sobre isso, mas não tinha uma pessoa para me explicar, porque isso é forte, né? A gente ouvir: nossa, vou abandonar a minha vida, vou me rejeitar para viver a vida de Jesus. O que isso é? E isso é justamente... Não tô falando que vocês vão ter que, vão arrumar uma mala de vocês e vão sair aí pela estrada tentando viver a vida de Jesus. Não, viver a vida de Jesus é o que vocês já estão fazendo. Dentro de casa, vocês já vivem uma vida de Jesus, porque vocês já são escolhidos por Jesus. Vocês já estão sendo tocados por Jesus. Por isso que o chamado à crisma é um chamado de Jesus. Agora basta vocês começarem a se perguntarem: o que vocês estão fazendo é do agrado de Jesus? Não. Acredito que vocês começarem a perguntar isso, porque é difícil a gente fazer isso. A gente sempre deixa a nossa vontade tomar a frente, tomar a decisão. A gente decide por a gente mesmo. E eu falo por experiência própria que a partir que vocês deixarem Deus decidirem por vocês, vocês vão simplesmente ver que, nossa, como é maravilhoso, sabe? Como é maravilhosa a vida que a gente tem, como é bonita a vida que a gente tem. E em meio a muitas turbulências e problemas e conflitos, a gente consegue tirar tanta coisa boa. Mas eu vou repetir, não é fácil, sabe? E eu não falo isso para desanimar vocês, eu falo realmente ao contrário. Eu gostaria muito que vocês conseguissem gravar essa frase, senhorio de Jesus, e entendesse que vocês estão entregando a vida de vocês daqui para frente na mão de Deus. E que não importa, vocês vão falhar, eu falho, a Pamela falha, todo mundo falha. Mas o que importa é que vocês estão tentando acertar, estão tentando mudar. Isso é o mais gratificante, sabe? Não para mim, tá? Não é para mim isso.
Vocês não estão fazendo para mim ou para Pamela, vocês estão fazendo para vocês perante a Deus. E agora que a terceira pergunta é: quais motivações levaram você a seguir Jesus? Acredito que cada um de nós tem uma história. Acredito não, cada um de nós tem uma história. Por isso que somos únicos nesse mundo. E o que eu posso falar para vocês é que eu posso falar a minha história um pouquinho para vocês. O que me levou a seguir Jesus é uma história muito longa, mas eu, Rangel, eu cansei, sabe? E se eu parar para analisar, eu tinha uma vida normal perante o mundo. Eu viajava, eu conhecia os lugares que eu queria, eu tinha uma vida confortável. Só que sempre eu não estava feliz, sabe? Eu sentia algo vazio, sabe, dentro de mim, se eu posso achar uma palavra que demonstre um pouco isso. E conhecendo o grupo de oração, que é o Sopro de Vida, que vocês já ouviram falar, foi onde começou a me tocar e eu comecei a entender e a querer mais e a querer mais. E essa foi uma grande motivação, sabe? Eu querer preencher esse vazio que existia dentro de mim com coisas boas de verdade, porque conhecer um lugar lindo e viajar é bom, né? É muito bom, a gente gosta de viajar, mas tem coisas melhores que isso. A gente pode viajar, conhecer lugares bons, bonitos, e tá com a palavra de Deus junto, tá com o pensamento em Deus, sabe? Lembrar que a gente tá só ali naquele lugar porque Deus permitiu. E isso é a motivação que eu tenho a cada dia seguir Jesus, sabe? Essa motivação em me deixar, aquele Rangel lá do passado ficar lá e seguir um novo Rangel todo dia que eu acordo. É o que eu peço para Deus, que o novo Rangel nesse dia surja. Essa é a principal motivação minha, mas a sua motivação vai ser diferente, a da Pamela vai ser diferente, cada um tem uma motivação. E a gente é chamado para nossa vocação, como a Pamela falou para vocês, no tempo certo. Por isso que vocês não precisam se assustar. E vocês já ouviram falar de mim, prestem atenção no silêncio, ouvem, Deus está falando com vocês. Não precisem se assustar, porque no tempo certo, e eu acredito em vocês que vocês já estão num caminho maravilhoso, no tempo certo vocês vão compreender o quão lindo e o quão maravilhoso é esse Deus que a gente tem, que nos permite seguir Ele e conhecer realmente a verdadeira felicidade e o verdadeiro amor. Bom, tô olhando o tempo aqui, eu já me estendi falando de bastante. Eu vou deixar para vocês um desafio, se assim pode ser. Eu quero que, com certeza, eu tentei ser breve em alguns pontos, principalmente no assunto em se entregar a Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, porque eu sei que surgiu na cabeça de vocês, no momento que a Pamela estava falando e no momento que eu estava falando, várias dúvidas. Algumas dúvidas eu já consigo imaginar o que surgiu na cabeça de vocês. Não sou vidente, mas é porque a gente já passou por isso que vocês estão aí do outro lado ouvindo. A gente já ouviu isso pela primeira vez e a gente criou perguntas na nossa cabeça. E eu quero que até terça, até quarta-feira, um tempinho a mais para vocês, joguem lá no grupo do WhatsApp uma dúvida de vocês, uma pergunta para vocês, tanto para Pamela ou para mim responder. Não precisa ser exatamente sobre esse tema do senhorio de Jesus ou sobre vocação, mas pode ser sobre outro encontro que ficou uma dúvida para vocês. Não tem vergonha em perguntar ou criar a pergunta,
porque a pergunta de vocês com certeza é muito importante para mim e para Pamela, no sentido de a gente instruir vocês. A gente queria ter essa oportunidade quando a gente estava na nossa academia, a gente não teve. E eu sei que tem perguntas na cabecinha de vocês, tem dúvidas, então trazem essa dúvida pra gente até quarta-feira, que a gente vai estar respondendo para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode responder no privado de vocês, ou a gente pode responder no grupo, como vocês se sentirem melhor. Aí só coloquem lá, pode responder aqui, responde no privado, sabe? E a pergunta que vir na cabecinha de vocês, por exemplo, uma pergunta, por que Deus deixa existir o mal, sabe? É uma pergunta que a gente não estudou ainda, mas a gente vai, com certeza deve ter na cabeça de vocês. E foi só uma sugestão, tá, gente? Não perguntem essa pergunta. Só comentei porque eu tô estudando um pouco sobre isso. Mas perguntas que estão dentro da cabecinha de vocês e vocês querem saber, e se eu e a Pamela não souber responder, com certeza a gente tem bastante pessoas que vão saber ajudar a gente e a gente vai buscar a melhor resposta para vocês. Então é isso, gente. Desejo para vocês uma boa semana e que vocês realmente peguem e pensem um pouquinho nessa palavra senhorio de Jesus na vida de vocês. Então é isso. Fiquem com Deus.